noite. Fim de semana de alegria atleticana e também de revolta do lado alviverde. Vamos falar tudo dessa decisão do Campeonato Mineiro e também vamos falar da preparação do Cruzeiro para a Série B. Tudo isso e muito mais porque o meio de campo já está no ar. Sem você aí de casa, não tem meio de campo, por isso eu aguardo seu WhatsApp no 31 99343 7448, o nosso WhatsApp do Futebol Mineiro. Você pode digitar o 31 de Belo Horizonte e se não estiver no Brasil, nossa audiência mundial pela internet, o mais 55. Mas antes de começar o programa, vou trazer uma notícia muito triste. A influenciadora cruzeirense Iris Ávila, infelizmente, morreu. 25 anos, ela já deu entrevistas aqui para o meio de campo. Ficam nossos sentimentos a todos os amigos, a todos os familiares, nós de toda a empresa mineira de comunicação, a Rede Minas e também a Rádio Inconfidência. Vamos começar com o programa, então. Paulo Azeredo, da Rádio Inconfidência. Tudo bom, Paulo? Tudo bem, Pedro. Um abraço para você. Um abraço. Também nosso telespectador aí. Agora teleweb espectador, né? Eu já ia falar teleweb, que é a força do hábito. Você está acostumado lá no Abrindo o Jogo a falar isso. Ô Paulo, eu já vou começar com uma pergunta polêmica aqui do Alisson Santos, até vou ler aqui para você. Por que o Felipe Fernandes não revisou o segundo pênalti no VAR ontem, hein? Rapaz, você já veio na canela. Já vim na canela. Você falou que era para levantar, você ia cortar. Então já levantei para você hoje. Um abraço, boa noite aí aos nossos companheiros. Pois é, a pergunta que fica, né, ô Pedro? Agora, eu até procurei saber, apurando com pessoas ligadas à arbitragem no Brasil, porque ontem eu assisti a um programa na TV e um dos comentaristas disse que há uma nova determinação. Esse negócio de nova determinação também, eles trocam de determinação todo dia. De que nos minutos finais do jogo, né, lances polêmicos devem sempre ser revisados. Aí eu fiz a pergunta, né, para mim mesmo, mas por que só nos minutos finais? Porque pode ter um lance super polêmico, um pênalti, como por exemplo, né, o pessoal queria que revisasse ontem, há uns 5 minutos de jogo, ou 5 do segundo tempo, por que ele também não vai ser revisado, né? E aí me falaram que não existe isso, que não existe a determinação. E para quem está aí questionando isso, né? Que ele devia ir lá, ele tinha que ir lá ver, ele tinha... Olha, o protocolo é o seguinte, o árbitro marcou ou não marcou. No caso, ele não marcou. Se ele tiver convicção daquilo, ele só vai no VAR se o VAR tiver alguma coisa extra para acrescentar. Ele não é obrigado a ir. Ah, mas isso é a sua opinião? Não, não é a minha opinião, mas assim é o protocolo. Eu aprendi assim porque um dia questionei isso a uma pessoa que está ligada, também à arbitragem, e falou, olha, você pode achar isso, mas não é assim que funciona. Então, o árbitro só vai lá se ele tiver dúvida ou se o VAR falar, ô Felipe, teve um negocinho ali, é bom você dar uma olhadinha. Eu acho que você está equivocado na sua interpretação. Aí ele vai lá. Se o VAR confirma, né, a decisão de campo, ele não tem que ir lá. Então, acho que por isso que ele não foi. Ele não marcou. O VAR, isso ninguém me falou, né? Nem o Emerson, nada, né? Também não tive acesso a isso. Né? O Marcos Salum até solicitou, né, essa questão do áudio, né? Mas assim, eu imagino que o Emerson também achou que não foi, por isso seguiu. E sobre isso, aproveitando aqui, já que você levantou também a bola de novo, eu tô com o Salum. Porque o VAR, gente, o VAR não é aquelas conversas telefônicas de CPI guardadas que devem ser fechadas às 7 chaves, não. O VAR veio para trazer transparência. Então, acho que deve sim pedir, deve ser mostrado e mais. Eu acho que a imagem que o árbitro chegou à conclusão que não foi, ela tem que ser mostrada também. Isso aí significa transparência. E quanto mais transparência, melhor, Pedro. E faz sentido mesmo, Paulo, até porque a gente queria tanto essa transparência, podiam pelo menos revelar todos os áudios assim que acabassem o jogo. Em outros campeonatos isso acontece. Exatamente. Né? Aqui em Minas Gerais poderia ter acontecido, poderia acontecer também. E eu vou dizer mais, no Campeonato Brasileiro. Eu sugeri isso pro pessoal. Você sugeriu? Mandei mensagem, falei. Falou? Com sinceridade. Para pessoas ligadas à Federação Mineira, da arbitragem. Gente, mostra. Né? Se tem convicção que não foi, mostra. E mostra o áudio, mostra tudo. Até porque a arbitragem do Felipe estava muito boa até isso, né? Até os 2 pênaltis. Vamos trazer também a nossa bancada virtual, nossos companheiros que estão remotamente. Thiago Fernandes, boa noite, Thiago Fernandes do UOL, mais uma vez aqui conosco no meio de campo. Thiago, você teve trabalho esse fim de semana também com São Paulo, hein? São Paulo que foi campeão, foi pé quente pro tricolor. A camisa lá. Já tá com a camisa aí da época da Bombril. Essa camisa de São Paulo era muito bonita, inclusive. Mas, ô Thiago, essa final ficou... Essa daí é top, hein? Mas o São Paulo ficou... Aqui em Minas Gerais, tanto o Atlético como a América ficaram devendo nessa final. A gente esperava mais. Você também esperava mais? Boa noite para você. Muito obrigado. Boa noite, Pedro, Paulinho, Daniel, amigos que estão nos acompanhando.
É um prazer participar mais uma vez, fico lisonjeado pelo convite. E, sinceramente, eu esperava bem mais do jogo de ontem. Acho que tanto Atlético quanto América decepcionaram bastante. O América teve até a melhor chance da partida, que foi na cobrança de pênalti do Rodolfo, que foi desperdiçada logo no início da segunda etapa, mas não conseguiu converter. E, honestamente, eu acho que tanto o Atlético quanto a América poderiam render muito mais. A gente, quando vai assistir uma final de dois clubes que tem bons treinadores, tem bons nomes, tanto em campo quanto no banco de reservas, a gente espera que ela tenha um mínimo de emoção. E não foi o que a gente viu ontem no Mineirão. Pelo contrário, foi, para mim, um jogo bem abaixo do que eu imaginava, mas felicidade ali para o Atlético. E acho que essa questão do VAR, esse erro da arbitragem para mim, que para mim foi pênalti para a América, mancha um pouco o campeonato. Eu vi o Lisca reclamando bastante isso em entrevista coletiva, e a gente tem que dar razão ao Lisca, tem que dar a mão à palmatória e concordar que, de fato, isso mancha bastante o campeonato. Discutir isso daqui a pouco, viu, gente? Mas antes vou apresentar o Daniel Seabra também. Daniel, muito obrigado por estar conosco no meio de campo. Ontem o Cruzeiro fez 2 jogos treino. Empatou com Boa Vista do Rio de Janeiro, que enfrentou grandes equipes cariocas. Ganhou do Boa Esporte. Mas eu acho que o Cruzeiro ainda está devendo já havia aquecido para a Série B. Você concorda? Boa noite, muito obrigado por estar conosco no meio de campo. Fala, Pedro. Boa noite para você, Thiago, Paulinho, já ia chamar de Rafa, mas aí é piada interna. Paulinho, grande Paulinho. Olha, sobre o Cruzeiro esse ano, complicado, viu, Pedro? A situação do Cruzeiro ainda é bem complicada. A gente vê uma maratona que o Cruzeiro terá aí de Série B, de Copa do Brasil, e o Cruzeiro não tem um time, né? A gente não vê nada no Cruzeiro até hoje. Do ano passado para cá, o Cruzeiro evoluiu praticamente nada, evoluiu muito pouco. Para um time que quer pensar em voltar para a Série A, claro que esse é o principal objetivo do Cruzeiro, não é nem Copa do Brasil, não era nem o Campeonato Mineiro, né? O Cruzeiro pensa primeiro, obviamente, em voltar para a Série A, o lugar de onde ele nunca deveria ter saído, né? Mas para voltar para a Série A, o Cruzeiro precisa de muita coisa ainda. O time do Cruzeiro é péssimo. A gente vê o time do Cruzeiro em campo, não é um time, é um amontoado, é uma confusão. É aquela velha história, né? Um chutão para cima, a bola passa no meio de campo, às vezes sobra para alguém faz o gol e o Cruzeiro vai no bumba meu boi. Na verdade, o esquema tático do Cruzeiro hoje é chutão e bumba meu boi, seja o que Deus quiser lá na frente. Então, olha, sinceramente, vendo esse time do Cruzeiro jogar do ano passado para esse ano, eu praticamente não vi evolução. Alguma coisinha ou outra, um jogo ou outro que a gente pega, mas para pensar em voltar para a Série A, para ter uma aspiração grande, né? O Cruzeiro voltar para a Série A, não estou falando nem título, né? Ficar em 4º lugar ali, sei lá, mas para pensar em voltar para a Série A, com esse time do Cruzeiro de hoje, não sei não. E olha que a Série B desse ano vai ser bem mais complicada, né? Times grandes aí que caíram, então eu acho que para o Cruzeiro a missão é bem complicada. Vamos ver, né, Daniel? Mas antes vamos começar falando do jogo de ontem, né, gente? Atlético e América, coloca pra gente os melhores momentos dessa decisão do Campeonato Mineiro aí na tela. Primeiro tempo, o América começou até pressionando um pouco mais, né, Paulo? Mas eu até vou ler umas mensagens aqui para já levantar para você, que o Atlético teve sorte de campeão. O América começou pressionando, você concorda, Paulo, que o Atlético teve sorte de campeão? As principais chances foram do Atlético, né? Uma dessa daí do Igor Rabelo, né? E teve uma outra chance do Galo também. Teve a bola na trave do Igor Rabelo no segundo tempo, né? Não, eu digo no primeiro tempo. No primeiro tempo também o Atlético e teve depois essa bola tomou do Nacho o comando. Aí, foi a bola do Igor Rabelo e essa do Nacho. Então, assim, são 2 grandes defesas do Cavicchioli. Assim. O América começou o jogo melhor. Teve esse chute do Nacho que eu nem me recordava aqui também. O América começou o jogo melhor, mas não chutou a gol, né? Que defesa que o Everson fez? Eu não me recordo não nenhuma. Sujou o uniforme, né? Então, não assim, sujou o uniforme. E no segundo tempo o Atlético fez o chamado jogo controlado. Só que aí vem a decepção, acho que o Thiago falou, né? O Cuca até exemplificou isso um pouquinho e tal, tá aí o lance polêmico passando ali. Eu já acho que não foi pênalti. O Thiago falou que achava que é pênalti. Eu, até ontem, às 11 da noite, eu tinha certeza que era pênalti. Certeza. Eu falei, meu Deus, como é que não viram esse pênalti? Aí depois pegaram uma imagem... Pegaram uma imagem da câmera invertida, até me lembrou um pouquinho, eu estava até conversando com meu pai hoje, aquele jogo do Brasil e Noruega, né? Um pênalti do Júnior Baiano, que ele né? puxou a camisa do jogador norueguês, que todo mundo ficou assim, nossa, né? Horrorizado e tal. Né? Quando pegaram a câmera invertida, meu Deus, o Júnior Baiano quase tirou a camisa. Foi em cima daquele centroavante altão, o Tori André Flor, lembra? Exatamente. Agora, nesse lance foi um pouco diferente, né?
A câmera invertida me dá a impressão, eu não tenho a 100% de certeza que eu tinha quando eu saí do estádio que foi pênalti. Mas eu tenho agora a convicção de que não foi pênalti. Porque dá a impressão de que quem empurra, né, o Bauerman é o próprio Alê, que vem junto com o Igor Rabelo. A mão do Igor Rabelo, ela está muito abaixo. Para mim não tem quase que nenhum contato, na verdade, com o Bauerman na bola. Mas não dá para eu cravar 100% de certeza como eu cravava quando eu saí do estádio. Engraçado, né? Sai de lá, meu Deus, pênalti, que coisa toda, né? Até concordando com o Lisca. Aí chegou em casa e falei, meu Deus, não foi pênalti. Agora... Enfim, mas assim, acho que faltou... emoção teve, faltou foi qualidade técnica na final. Ô Paulo, até porque polêmica é um tipo de emoção, né, gente? Polêmica, querendo ou não, é um tipo de emoção também. Frustração, raiva. E, ô Daniel, tem até uma pergunta de um telespectador aqui, o Rodrigo Colmana, ele perguntou se o Lisca está ficando chato, disse que o Lisca quer ganhar no grito. Você concorda com ele? Ele disse que não foi pênalti. O Thiago já falou sobre os pênaltis, o Paulo também, e a sua opinião sobre os pênaltis? Eu não achei nenhum dos dois pênaltis. Sinceramente, eu não vi, não consegui ver os pênaltis ali, nenhum dos dois. Mas sobre essa questão do Lisca, eu acho que é assim mesmo, cada um defendendo o seu. Eu não acho que o Lisca tá chato, não. A gente já viu o Cuca também chorando várias vezes aí, recentemente. Na mesa. Dá soco na mesa, né? A gente se lembra bem disso. Às vezes com razão, às vezes sem razão. Todo treinador vai achar que tem razão, esse fato. Então, achar que o Lisca tá chato, aí no jogo passado, que teve aquela confusão, no jogo contra o Cruzeiro, né, na semifinal, teve aquela confusão do Lisca com o Fábio, e não sei o quê, te respeito muito, tá falando. Tem umas coisas no futebol também, gente, isso é mais do que normal. Semifinal, é final de campeonato, é clássico, é Cruzeiro e América, Atlético e Cruzeiro. Essas coisas, essas pequenas coisas, sempre vão acontecer, isso é fato, é histórico no futebol brasileiro e até mundial. Não tem nada de novo nisso, não. Então, o Lisca, vamos dizer, querer ganhar no grito, assim como o Cuca já quis, assim como o Adilson Batista, assim como o Filipão, o Mano Menezes, e por aí vai, todo mundo. A gente já viu todos os treinadores fazerem isso. Acho que é mais do mesmo, sem problema em relação ao Lisca. Eu gosto do trabalho do Lisca. Acho que o Lisca conseguiu montar um bom time. E o América, para mim, esse ano... É complicado a gente falar isso, né? Porque normalmente quando o América vai para a Série A, a gente fala, poxa, o América às vezes vai bem, e tal. Só o Alencarzinho não vir com papo de Libertadores de novo, né, Alencarzinho? Pelo amor de Deus. Vai primeiro permanecer na Série A, depois pensa em alguma coisa, né? Exatamente. Vamos chamar o Lisca, mas antes eu vou ler uma pergunta aqui mais polêmica. O Cristiano Almeida Pereira, do Riacho de Contagem, falou aqui, avisa ao América que o Ferroviário do Ceará quer ajudar o clube nesse assunto pênalti. Polêmica, viu, gente? Vamos ver o que o Lisca disse depois do jogo de ontem, depois a gente volta. O que eu vou falar para vocês, né? Porque eu vou falar aqui, depois eu vou ser julgado, eu vou ser suspenso. Esse cidadão aí que apitou o jogo é a segunda vez que ele tira o América Mineiro em relação ao Atlético Mineiro. Tá? O ano passado todo mundo viu o lance do jogo passado, a expulsão. Mostrou que o ano passado ele errou demais, né? Naquela primeira bola, quando o Ademir ia entrando e o Júnior Alonso puxou. Ele não quis deixar o Atlético com um a menos. E hoje ele estava fazendo uma arbitragem muito boa, respaldada por mim. Só que agora eu acabei de ver o lance ali atrás, não tem discussão. Não tem discussão. É lance sem discussão nenhuma, ainda mais com o VAR. Então a gente lamenta muito, né, que o campeonato foi manchado, né, nesse final. A Federação Mineira também, né, na questão das inversões de mandos, eu tenho certeza que no ano que vem isso não vai se repetir, porque é uma vantagem, é um desequilíbrio técnico muito grande para a equipe que não vai jogar no interior, e nos últimos 2 jogos tinha vantagem. Então, desequilibra todo o campeonato para todos os times, não só para o América estava na final, mas outro time que estivesse na final também teria esse desequilíbrio técnico. Thiago, você concorda com o Lisca sobre essa questão, principalmente das inversões de mando, que ele questionou, já havia questionado em outras ocasiões, você concorda com ele? Olha, sobre a arbitragem, como eu disse, eu concordo. Eu acho que houve o pênalti, sim, do Igor Rabelo no lance, em cima do Bauerman. Mas sobre essa questão da inversão de mando, eu não sei se o Lisca fica um pouquinho descolado da realidade em alguns momentos. Eu até acho que sim, porque ele já desceu lá do ônibus, aglomerou, abraçou o torcedor no Independência. Mas tem que lembrar o Lisca que está acontecendo uma pandemia no mundo, né? E que essa questão de, olha, não dá para jogar em determinado lugar ou em outro lugar, e esses jogos têm que ser levados a Belo Horizonte,
não foram determinações da Federação Mineira de Futebol apenas. Isso veio também do governo de Minas, que decretou, por exemplo, onda roxa em Patos de Minas, se eu não me engano, quando o Atlético ia jogar lá no Zama Maciel. Se eu não me engano, foi o Cruzeiro, enfim, não lembro agora qual time que foi. Lagoas, e o Atlético jogou no Independência contra o Patrocinense, que as duas cidades estão no Alto Paranaíba, a região estava na onda roxa primeiro. Exato. Então, assim, sinceramente, eu acho que aí o Lisca realmente ele precisa entender que quem determina isso não é a Federação Mineira de Futebol. Quem determina isso é o governo do estado. E aí, se ele tem alguém para reclamar, ele não tem que reclamar com a Federação Mineira, e sim com o Romeu Zema, que é o governador. Ou então ele tem que reclamar com o coronavírus, né? Exato. Porque, assim, tem certas situações... Eu falei do governador porque isso é uma determinação política. E, cara, honestamente, por mais político que seja, isso acontece por causa da pandemia. Acho que o Lisca esqueceu. São Paulo também, Thiago. Aconteceu em São Paulo também. O governo do estado suspendeu boa parte dos jogos. Teve mudança de local de jogo, teve time que, por exemplo, o Ponte Preta e Guarani, por exemplo, aconteceu em Campinas, por exemplo, teve um monte de determinação que alterou o Campeonato Paulista também. Exato, o campeonato chegou a parar aqui em São Paulo. Então, olha, sinceramente, eu acho que o Lisca está... Essa reclamação, ele está um pouco fora do tom. Tiago, aconteceu inclusive também, até no vôlei, a bolha de Saquarema para ser decidida a Superliga, agora a bolha da Liga das Nações na Itália, então... Pelo amor de Deus também, né? E tem uma outra coisa também, né? Eu falei isso lá na TV Horizonte, no Abrindo o Jogo. Estava até na discussão com o Vitor Martins, nosso companheiro Vitão lá. Vocês dois também estão num clima de polêmica todo santo dia, né? Toda segunda-feira. Amanhã vai ter. Amanhã vai ter. Ele já acha que é pênalti, eu achei que não foi. Mas enfim, isso faz parte, né? Cada um tem uma opinião. E o Vitor falava que o regulamento está lá escrito. Eu falei, pois é, gente, mas tem uma coisa que chama bom senso. Né? Então, assim, tem hora que tem que ter. Tem gente que tem gente que não tem, né? Eu até citei uma situação que ele falou que é diferente, e eu sei que é diferente, mas no apagar das luzes, no fim da meada, acabou com a América também, se beneficiou, porque o Atlético, por outras competições que eu sei, não tem nada a ver com o Campeonato Mineiro, o Atlético acabou que fez viagens internacionais aí no meio da decisão, né? E o América teve semana cheia para trabalhar. Eu sei que não tem nada a ver, né, que o Campeonato Mineiro é o Campeonato Mineiro, a Libertadores é a Libertadores, e a Copa do Brasil é a Copa do Brasil. E o América tinha um jogo que foi adiado depois. Então, assim, acabou que no fim das contas, né, eu sei que tecnicamente o Atlético somou os pontos e teve a vantagem na final, de jogar por 2 empates. E até por isso foi campeão, né, porque não ganhou do América. Mas, em termos físicos, o time do Atlético foi muito mais desgastado para os 2 jogos. Bem mais. Isso não tem dúvidas também, né? E falando nisso, vamos ouvir o que o Cuca disse depois dessa decisão do Campeonato Mineiro. Roda aí pra gente. Título em que ele premia a melhor equipe, no geral, melhor ataque, melhor defesa, o time que fez mais pontos, né? E 2 jogos muito duros. No final, não foram jogos muito vistosos, porque são jogos que podem ser decididos nos detalhes, né? Como foi um detalhe o pênalti a favor do América, e nós, durante a partida, primeiro tempo, tivemos chances claras para fazer o gol, né? O Cavicchioli fez defesas muito importantes, se a gente sai na frente é muito mais tranquilo o jogo, e um jogo 0-0 ele fica aberto até o final e sujeito a qualquer bola definir um título. Mas assim, um jogo controlado, eu achei, né? Você correu pouquíssimos riscos e é uma decisão. Eu não me lembro assim do América ter tido uma grande chance para fazer o gol, exceto o pênalti, que é interpretativo. Um comentarista fala que foi, o outro fala que não foi, então a gente não pode nem falar, né? O Cuca disse aí que eles não podem nem falar, mas de qualquer forma já repercutimos aqui. Ô Paulo, só uma coisa, o Robson de Betim fez uma pergunta sobre justamente o que você tinha falado, sobre essa questão das viagens ter prejudicado o Atlético. De fato, você já disse. Não tem nada, vamos voltar a dizer, não tem nada a ver com o Campeonato Mineiro, mas você, que no fim da meada ajudou. Que você já comentou isso. Agora vamos falar do Cruzeiro. O Cruzeiro fez 2 jogos treinos ontem, roda pra gente aí o primeiro contra o Boa Vista, que foi na parte da manhã. O Cruzeiro empatou por 1-1, aí o gol passe do Rômulo e o Sobis aproveitou de cabeça, 1-1, mas no segundo tempo, já com o time bastante alterado, o Cruzeiro acabou levando o empate. E o outro jogo, o Cruzeiro venceu por 2-0, coloca aí pra gente também, o Cruzeiro e Boa Esporte. O Cruzeiro venceu com 2 gols do Stênio. O primeiro gol do Stênio, jovem Stênio, fez o primeiro gol. E o segundo gol, ô Seabra, presta atenção no segundo gol, que foi uma coisa que você disse aí, ó. Jogada, deu um bicão,
deu certo. Não acho que o Cruzeiro jogue só assim, mas esse gol foi exatamente o que o Seabra falou no início do programa aqui. E eu vou trazer uma pergunta para você, Paulo. Pedro Henrique de Januário, um abraço para Januário, a nossa audiência no norte de Minas está muito boa. Ele acha que o Cruzeiro trouxe mais quantidade do que qualidade nas contratações, se era isso que precisava. Você acha mesmo, Paulo? Você acha? Eu não gostei das contratações do Cruzeiro até agora. Eu acho que precisava de alguém com mais punch. Eu acho que o Cruzeiro precisava de um jogador com mais nome. Tá até especulando que tá para acertar o Clebinho da base do Flamengo. Confesso que eu nunca vi jogar. Não sei se é lateral direito, esquerdo. Nunca vi jogar. Mas eu acho que o Cruzeiro precisava de uma contratação com mais punch do que quem veio até agora. Flávio, Joseph e agora essa especulação do Clebinho. Teve o Bissoli também, mas precisava de um jogador com mais punch, né? Quando começou o ano, eu achei que o clube estava mandando bem, né? Nas contratações e tal. Dentro da realidade do Cruzeiro, gente, que é uma outra situação também que o torcedor tem que, enfim, colocar o pé no chão e entender, né? Mas alguns desses que até a gente achou, a gente não, vou falar por mim, né? Que eu achei que daria certo, que poderiam ajudar, não encaixaram muito, né? E aí teria que buscar mais gente para a Série B. Porque assim, eu discordo um pouquinho do meu amigo Seabra, que é o seguinte, eu acho que o Cruzeiro tem um time. O Cruzeiro tem um time. Hoje, o Cruzeiro tem um time para disputar a Série B. Tem um time. O problema é que a Série B é um time não dá. Entendeu? Você tem que ter mais de um time. E o Cruzeiro não tem mais de um time. Você tem que ter uns 16 jogadores no mínimo. Você tem que ter 5 alterações. E aí você traz o Joseph, com todo respeito ao já chegou como titular pessoa, na zaga, pois né? aí já vai um outro caso que a gente tem que discutir aqui também. Mas você traz o Joseph, você traz o Flávio, que no América, na Série B, jogaram acho que 1 ou 2 partidas. Eu acho que o Flávio jogou um pouquinho mais que o Joseph, se eu não me engano. Mas jogaram 1 ou 2 partidas. Então assim, são esses que vão tentar ajudar, incrementar aquilo que foi feito lá no início. Então, assim, eu vejo com um pouco de cuidado, eu não estou tão confiante. Eu ouvi depois desse jogo de treino, né? A TV Cruzeiro lá, o pessoal entrevistou o Felipe Conceição. Eu ouvi a coletiva dele, a coletiva não, né? O bate-papo que eles tiveram lá. E eu fiquei um pouco preocupado, assim. O Thiago falou que o Lisca está um pouquinho descolado da realidade. Eu achei que o Felipe também está um pouquinho descolado da realidade, mas do Cruzeiro, no caso. Porque eu não estou tão confiante assim igual o Felipe tá. Ele é um grande treinador assim, dessa nova geração. Eu gosto do trabalho do Felipe. Mas acho que ele vai ter problema se ele não der uma incrementada no elenco aí. Agora, o Thiago, e um questionamento dos torcedores também é a questão de prováveis saídas tanto do Marco Antônio como do zagueiro Paulo. O pessoal estava até se movimentando nas redes sociais. E ontem o Joseph, que foi anunciado como lateral direito, já jogou na zaga. Você acha que teve uma propaganda enganosa nessa contratação? O que você acha que aconteceu aí? E por que não de optar por esses meninos da base? Sinceramente, não sei o porquê. Eu estou mutado? Não estou mutado. Estão me escutando bem? Tá. Sim. Ah, perfeito. Sinceramente, não sei o porquê disso. A gente vê jogadores promissores, e os dois que você cita, inclusive. O zagueiro Paulo Eduardo, que é um zagueiro canhoto, tem boa qualidade, defendeu hoje a seleção brasileira. E o meio-campista Marco Antônio, que quando entrou correspondeu, principalmente na temporada passada, a gente vê esses jogadores sem nenhuma oportunidade no Cruzeiro. Em compensação, o Felipe Conceição vai ao mercado para buscar jogadores como o Joseph, que sinceramente, por melhor que possa ser, por mais que possa render com a camiseta do Cruzeiro, não é o jogador que todo mundo aqui espera e vê no time para essa temporada. A gente espera mais do Cruzeiro. O Paulinho cita que o Felipe Conceição está descolado da realidade. Eu até acredito que isso não é uma exclusividade dele dentro do Cruzeiro. Ali tem presidente, tem diretor de marketing, está todo mundo em outro planeta. Todo mundo acha que está vivendo mil maravilhas, fazendo um baita trabalho no Cruzeiro, diretor de futebol, inclusive. Não citei, mas tem o Mazuco também, né? Então, ali todo mundo acha que, poxa, nossa, estamos fazendo um ótimo trabalho. E, sinceramente, o que eles estão fazendo no Cruzeiro até aqui é péssimo para mim. Você concorda com o Thiago? Você acha que está faltando acordar para a realidade a diretoria do Cruzeiro? Concordo, eu acho que é isso mesmo. A gente ouve as entrevistas no Cruzeiro. Agora também, vamos combinar, né, que imagina se abre o microfone do Felipe Conceição e ele fala, olha, o time realmente não vai dar, o time é muito ruim, eu acho que nós vamos disputar aí a Série B, seja o que Deus quiser e tal. Também Mas dá pra dar um recado assim, né, Seabra? Dá pra dar um recado, olha, eu tô precisando de uma peça aqui, tô precisando de outra peça, dá pra dar um recado, tá né? faltando uma variação tática, dá pra dar um recadinho.
com jeitinho. E aí, o torcedor precisa entender também o seguinte, até foi a última vez que eu participei do meio de campo, eu até falei sobre o Cruzeiro, e o Cruzeiro estava naquela fase horrorosa da Série B, não foi a última vez, foi uma das últimas vezes aí. E aí depois o torcedor vem lá na minha rede social, o coração alvinegro, não sei o quê. Gente, basta ver, né? A gente entende que o torcedor é mais paixão do que razão e tal, mas basta ver os jogos do Cruzeiro, pelo amor de Deus, não vamos iludir ninguém aqui. Você que é torcedor do Cruzeiro, você está feliz da vida com o Cruzeiro? O Cruzeiro não conseguiu classificar para a final do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro não conseguiu subir ano passado. Aliás, fez uma campanha horrorosa. O Cruzeiro vai aos trancos e barrancos aí na Copa do Brasil. Então, peraí, gente, vamos cair um pouco na realidade. A gente sabe o que aconteceu no Cruzeiro aí, nessa última diretoria. Vamos chamar de diretoria, né? Isso que passou no Cruzeiro aí, antes do atual presidente. Vamos chamar de diretoria, o que eles fizeram com o Cruzeiro, né? A gente sabe como é que o Cruzeiro está. Então, aí vamos usar a palavra que vocês usaram aí, tanto o Thiago quanto o Paulinho, descolado da realidade, a turma aí, né? Todo mundo, o torcedor também, às vezes, porque, peraí, gente, não dá para esconder o sol com a peneira, que o time do Cruzeiro hoje é muito fraco. O time do Cruzeiro vai entrar na Série B hoje para tentar alguma coisa. Não é um time que vai entrar na Série B e beleza, vai dar para subir e tal. Não vá com essa mentalidade para a Série B, não, porque não vai ser dessa forma. Com esse time que o Cruzeiro está hoje, sem encorpar aí com pelo menos uns 3 ou 4 jogadores razoáveis dentro da realidade do Cruzeiro, não vai ser fácil. E eu vou te falar, eu estou duvidando bastante que o Cruzeiro consiga pelo menos o 4º lugar da Série B. Nós vamos trazer uma matéria sobre isso daqui a pouco, Daniel. Mas antes, só fazer um recado em uma coisa que você falou. Quando eu estava nos meus tempos de torcedor, eu via... Um dia eu estava vendo o Emanuel Carneiro na Itatiaia falando uma coisa que eu não concordava. Eu, na época, peguei o telefone e liguei para a Itatiaia. Aqui, eu não concordo, Emanuel. Hoje, quando você está do outro lado, você vê. Ô, gente, vamos maneirar. A gente tem outra visão, opinião. É democracia, tem que ter essa discordância. Não, e também, Pedro, só uma coisa rapidinha. Não é que a gente tem outras... Eu sempre defendi que o torcedor, você que está em casa, você tem que ter a sua opinião também. Nós não somos donos da verdade, não. Nós estamos simplesmente com o microfone na mão aqui. Nós estamos falando. Agora, você tem que ter a sua opinião, que pode concordar ou discordar da nossa, mas é a opinião, normal. Exatamente. Vamos falar agora da Libertadores, o Atlético que está no caminho para ser o primeiro colocado geral da Libertadores. Roda o gol aí pra gente, da vitória sobre o Cerro Porteño. Queno, finalmente, hein, Paulo Azevedo? Queno finalmente voltou a balançar as redes, 1-0 no apagar das luzes. O Atlético que agora, terça-feira, enfrenta o Laguaira aqui no Mineirão. Jogo 9h30 da noite e vai passar em rede nacional, né? Vamos ver se o Atlético consegue. Precisa de uma vitória simples sobre a equipe venezuelana. Mas nesse jogo também teve um fato curioso, Paulo, que foi a questão da vacinação dos jogadores do Atlético. A gente já bateu nessa tecla várias vezes. Você só vem na canela também. Hoje eu tô que nem Felipe Melo, aquele Petros que jogava no São Paulo. Hoje eu tô só nesse naipe. Hoje o Atlético teve essa questão da vacinação, né, na quarta-feira, depois do jogo. E legal não é, mas imoral. Pois é, a situação é a seguinte. O Atlético tomar a vacina agora é fora do país, aquela coisa toda. A gente tem que questionar primeiro a doação, né? A Conmebol, brincadeira, né? Se a CBF dá dinheiro, a Conmebol só de cartão amarelo por jogo é um negócio de louco, né, gente? Então, assim, a Conmebol tem muita grana e recebeu essa doação lá do Sinovac, lá o laboratório chinês. Então, isso é um questionamento que você tem a fazer. Que é uma vacina que está até em falta no Brasil, né? Isso quer dizer, é uma vacina que está em falta em muitos países, né? Não só aqui no Brasil. Então, a Conmebol conseguiu aí 50 mil. Coisa que países, aí, governadores, assim, governantes, na verdade, presidentes, né, não conseguiram, né? Aí você pode questionar, assim. Agora, o fato de ter as 50 mil lá, o Atlético lá tomar, o Atlético Goianiense lá tomar, é o seguinte, se o Atlético não tomar, essa vacina não vai para idosos, 60 anos, do Uruguai. Do Paraguai, que está com a vacinação mais atrasada. Não vai, que é a sede da Conmebol, inclusive. O que você tem que questionar não é o Atlético tomar a vacina, né? É você questionar o anterior a isso, assim. Mas, enfim, é o que você disse, assim. Muitas pessoas precisando ainda, né, da vacinação. E os jogadores do Atlético estavam lá, tomaram a vacina, ainda tem que tomar uma segunda dose, né? Daqui a um tempo, então vamos aguardar. Aí o que o Atlético vai fazer? Se o Menin vai fretar avião, vai no Paraguai? Saber, né? Porque a vacina não pode entrar aqui, né? Se entrar aqui, vai para o Ministério da Saúde. Que tem aquela questão de confiscar metade das doses. Então tem que ver o que o Atlético vai arrumar nisso aí. Se vai fretar um avião para o Paraguai tomar vacina, se não vai. Você vai jogar lá de novo também nesse meio tempo, né? Porque já tá praticamente na primeira colocação geral. Gente, vamos fazer um break, daqui a pouco voltamos com mais meio de campo, vamos falar mais de Libertadores, mais da decisão do Mineiro, futebol feminino e também uma matéria especial sobre o que podemos esperar do Brasileirão Série A e Série B. Fica aí, tô esperando você, hein?
Mesmo em tempos de pandemia, o governo de Minas não mediu esforços para garantir a continuidade da educação para seus estudantes. A Secretaria de Estado de Educação desenvolveu ferramentas para manter a relação de ensino e aprendizagem com os alunos. Entre elas, o programa Se Liga na Educação, que dá aos estudantes acesso às teleaulas, ajuda na compreensão do conteúdo e traz interatividade entre professor e estudante. O conhecimento não para. O primeiro ano do Se Liga na Educação levou as teleaulas para 1.400.000 estudantes matriculados em todo o estado de Minas Gerais. Realizado por profissionais da Rede Minas e por professores da Rede Estadual Pública de Ensino, o Se Liga na Educação é transmitido pela Rede Minas, canal aberto de televisão cultural e educativo. O conteúdo também é compartilhado pela TV Assembleia, YouTube, aplicativo Conexão Escola 2.0 e pelo site Estude em Casa. Foram 2.420 aulas em mais de 800 horas de transmissão e milhões de visualizações, likes e downloads na internet. Isso sem falar nos 242 tira-dúvidas, com a participação ao vivo dos estudantes por telefone. E tem muita gente envolvida, entre professores, gestores, equipes de produção, de arte, da técnica de TV e de transporte, são mais de 100 profissionais. O ano 2 do Se Liga na Educação já está no ar, de segunda a sexta-feira, de 7h30 às 12h30. Fique em casa, se cuida e se liga. Segunda, diante dos enormes desafios criados pela pandemia e a urgência de preservar e recuperar o meio ambiente, cresce a responsabilidade social das empresas. Como contribuir para amenizar a situação das vítimas da crise causada pela Covid? Como ajudar na conservação da Amazônia e, ao mesmo tempo, gerar renda para milhares de famílias? No comando das operações globais da Natura, João Paulo Ferreira é o entrevistado do Roda Viva. Segunda, 10 da noite. De volta com o meio de campo, eu estou lendo a sua participação no 31 9343 7448. Claro, esqueci do 9 antes, então 99343 7448. O Fábio do Nova Vista, se há alguma especulação do Davi Luiz no Galo, a assessoria de imprensa do Atlético já negou na semana passada. O Arlindo Walter, do Santa Lúcia, perguntou se a novela, se o filme de terror da contratação do Tardelli acabou. Acabou, né? Tardelli vai seguir aí no Atlético também, né, Paulo? Ué, pelo que a gente viu ontem, teve uma entrevista lá da Globo, né? Foi na Globo. A Globo passou e tal, o presidente estava do lado dele, deu uma, entre aspas, lá uma indireta pro presidente, pediu, vamos conversar e tal, mas enfim. Eu, particularmente, não renovaria. Ele, para mim, já mostrou que não tem físico para isso. A não ser que vai fazer aqueles contratos, né, que vai receber... Produtividade, né? Agora a nova modinha. Que eu não acredito. Bom, vamos trazer os meninos aqui de novo, que tem um questionamento ao Seabra. Seabra, o Lucas de Itapecerica não concorda com você. Ele diz que dos últimos treinadores, o Conceição foi o único que fez esse time do Cruzeiro jogar alguma coisa. Ele concorda que o time não está pronto, mas um amontoado e sem padrão, como você disse, na opinião do Lucas de Itapecerica, foi um exagero da sua parte. Itapecerica, que é terra do meu avô, inclusive. Um abraço para a turma lá de Itapecerica. Eu até agora estou esperando o Cruzeiro ter alguma coisa, assim. O Cruzeiro entrar em campo e mostrar pelo menos algum padrão, alguma tática. Eu gosto do trabalho do Felipe Conceição, não estou... E o torcedor precisa entender isso, né, gente? Não estou torcendo separar contra as coisas, o cara, né, Sérgio? não, sabe? Separa as coisas, gente. Não estou torcendo contra o cara, não, pelo amor de Deus. Nem contra o cara, nem contra o clube, nem contra ninguém. Eu não estou torcendo para ninguém, nem contra ninguém, não. Estou analisando o que eu estou vendo. O time do Cruzeiro, o Cruzeiro Esporte Clube, para mim, é um time que deveria... Não sei se esse time aí, né, que o Cruzeiro não tem como contratar, mas deveria estar jogando um futebol N vezes melhor do que está jogando hoje.
Eu não vi o Cruzeiro ainda, do ano passado para cá, essa evolução toda, não. Gosto do trabalho do Felipe Conceição, acho que foi uma boa contratação que o Cruzeiro fez. Agora, ele também não é mágico, né? Não dá para querer que ele faça o time jogar com um estalo de dedos, né? O time do Cruzeiro é um time que carece de muita qualidade em vários setores. Então, não dá também para o cara chegar aqui, varinha de condão, e fazer o time jogar. Agora, eu continuo esperando. Vamos ver. Tomara que na Série B ele consiga mostrar alguma coisa boa e o Cruzeiro consiga subir, porque o Cruzeiro não é um time que tem que ficar na Série B, né? Ô, Thiago, agora eu vou trazer uma pergunta para você do Saulo de Conselheiro Lafayette. Nossa audiência sempre muito boa em Conselheiro Lafayette. Um abraço para a cidade. O Rodolfo está absolvido pelo pênalti perdido. Ele até ficou muito triste, ficou bem arrasado por ter perdido o pênalti. Você acha que o Rodolfo, artilheiro do Campeonato Mineiro, está absolvido por esse pênalti? Não tá, não. O Thiago é mal, viu, gente? O Thiago é mal, pega um, pega geral. O Rodolfo deveria ter feito aquele gol. Se a gente parar para pensar, a gente sabe que não existe o C no futebol, esse condicional que a gente usa bastante. Mas se aquela bola entra, o jogo é outro. O América pode ser campeão mineiro, garantir uma taça em cima. E ele mudou a batida, né, Thiago? Ele bate de um jeito e bateu completamente diferente, né? Exato. Ontem. E aí, quando o cara perde um pênalti como aquele, ele perde moral durante o jogo, a confiança dele e dos companheiros é abalada, o América perde uma boa chance de vencer um elenco milionário como o do Atlético, o que daria ainda mais moral para o América iniciar a Série A do Campeonato Brasileiro na próxima semana. Sinceramente, eu não o absolvo por esse pênalti. É claro, o Rodolfo pode chegar lá na frente, ser um destaque do América no Campeonato Brasileiro, manter o América na elite do futebol nacional, mas por esse pênalti, pela perda do título mineiro, para mim ele não está absolvido, não. Não, e falando em mudança de cobrança, Thiago, teve até um lance curioso lá no Recife, né, na final, que o Náutico não vencia uma final em cima do Sport há 53 anos, o pênalti que o Giovani tinha batido primeiro, ainda bem que ele tomou vergonha na cara e bateu direito. Deu uma discussão danada. Não, aquele lance do Maílson também foi nível. Que eu tava, assim, mas assim, eu entendo, a regra é aquela. É aquela ali. Mas assim, o negócio, sei lá, né? Já nunca tinha visto marcar mesmo aquilo, agora foi a primeira vez. Nesse caso do Rodolfo também, não adianta, concordo com o Thiago, não adianta você, foi o artilheiro do campeonato, marcou gol em todos os jogos. E daí, né? Mas na final... Na hora que precisou dele, na final, você chuta o pênalti daquela forma. Todos os gols que você fez, você pegou o leite e chutou ele todo. Exatamente. Vamos falar então do futebol feminino, compromisso do meio de campo, sempre valorizar o futebol feminino. Primeiramente, o jogo do Cruzeiro ontem contra a atual campeã da Libertadores, a Ferroviária. O Cruzeiro até saiu ganhando. A Duda abriu o placar com 1-0. Vamos ver aí, coloca aí pra gente. Aí o primeiro gol da Duda. O Cruzeiro saiu ganhando lá na Arena da Fonte Luminosa. Lá. Zagueirona ajudou Zagueirona ajudou. Mas tomou a virada. Primeiramente com a Rafa Mineira. A Leidiane fez o segundo gol da Ferroviária. Golaço, equipe muito forte, belo gol. Golaço. E o terceiro gol foi da Sâmia. Infelizmente, a Mari Camilo, que vinha muito bem, a goleira do Cruzeiro vinha muito bem, dessa colaborada. 3-1, Cruzeiro agora terá 2 jogos seguidos. Primeiro vai enfrentar o São Paulo na quarta-feira aqui no Estádio das Alterosas, o Sesc de Venda Nova, uma equipe que está muito bem no Brasileiro Feminino 1. E depois pega o Internacional no sábado, fora de casa, lá no Rio Grande do Sul. Vamos falar agora do Atlético. O Atlético venceu com o gol da Guedes, venceu o Crespon de Brasília. Coloca aí pra gente o gol da Guedes pro torcedor atleticano. Aline também Guedes. Comemorar. A Aline Guedes joga muita bola, viu? Fez aí, colaborou, contou com a colaboração da goleirona, mas não importa, gol é gol. 1-0 para o Atlético. O Atlético agora enfrentará o misto, agora em casa, no Estádio das Alterosas, o Sesc de Venda Nova. E o América também venceu aqui no Sesc de Venda Nova, venceu por 2-0 o Brasil de Farroupilha. Vamos ver os gols. Põe na tela aí pra gente os gols do América. O primeiro gol da Eduarda no primeiro tempo. Aí o belo gol da Eduarda, bateu no contrapé da goleira. E logo que começou o segundo tempo, esse gol da Jéssica, também contou com a ajuda da zagueirona, aí 2-0 para o América. A América que na próxima rodada pega a Ponte Preta em Campinas. Também teve a convocação da seleção feminina pela Pia Sanhag. Eu tenho dificuldade de falar o nome dela, viu? Pia Sanhag. Pia Sanhag. O Brasil vai enfrentar 2 amistosos, vai ter 2 amistosos. Primeiro vai enfrentar a Rússia e vai enfrentar também o Canadá em Cartagena, na Espanha. Não, Paulo Azeredo, não conheço Cartagena na Espanha, tá? Você gosta, né, de viajar. Mas essa eu não conheço ainda. E um fato curioso, vamos ver a lista das jogadoras aí. O fato curioso, vou ler para vocês. A Aline Reis, a Bárbara, a Letícia do Benfica são as goleiras. Passa pra gente aí, por favor.
Aí a Rafaela, a Bruna Benítez, a Érica e a Poliana do Corinthians, essa zaga toda brasileira, Letícia Tamires, a Jucinara e a Giovana. Tamires até deu uma bela assistência no jogo do Corinthians hoje. A Formiga incansável. A Formiga vai jogar mais tempo que o Peri Lima, viu? Aquele tio do Peri Lima. Vai jogar mais tempo que o cara do Peri Lima. A Formiga, a Júlia Bianchi, a Andressinha e a Angelina. Angelina até uma jogadora jovem. Angelina atua nos Estados Unidos. A Duda do São Paulo, a Adriana, a Ari Borges e a nossa Marta, a maior artilheira de Copas do Mundo. E, para finalizar, o trio ofensivo, a Bia Zanerato, a Andressa Alves e a Geise do Madrid. A Andressa Alves é um atacante que eu gosto do estilo de jogo dela. Joga muito. Lembrando que o Brasil estará nas Olimpíadas, assim como a seleção canadense. Já a Rússia enfrenta o Brasil, Brasil pensando nas Olimpíadas, e a Rússia está se preparando para a Euro Feminina, que também vai acontecer neste ano. Agora, mudando o assunto, falando novamente de futebol masculino, o Tombense estreia neste final de semana, no sábado, pela Série C do Brasileirão. Tombense que irá enfrentar o Paysandu. O Paysandu que foi campeão paraense depois de uma final épica. O Paysandu tinha tomado de 4-2 da Tuna Luz, ganhou hoje 4-1. E no finalzinho do jogo teve um pênalti para a Tuna Luz, iria para os pênaltis. Sabe o que aconteceu? O cara errou 51 minutos no segundo tempo. Ah, esse aí tá pior do que o Rodolfo. Tá pior do que o Rodolfo. Tá pior do que o Rodolfo, viu? Agora, a gente vai trazer uma matéria aqui. Ô, Seabra. Oi, pode falar, Thiago. Esse está mais condenado que o Rodolfo. Esse tá. Não foi absolvido, esse então, meu amigo, já está condenado de uma vez. Eu espero que o campeonato dele tenha sido melhor que o do Rodolfo, viu, Thiago? Porque o Rodolfo ainda pode falar, foi artilheiro, prêmio individual, mas esse cara aí, se ele tiver feito um campeonato ruim, não dá. Nós vamos trazer uma matéria falando da expectativa da Série A e da Série B, mas você Abra, você já falou do que você espera do Cruzeiro. O América esse ano dá para ter uma permanência melhor na Série A? Dá para finalmente conseguir ficar nos pontos corridos? Lembrando que o América estreia justamente contra o Atlético Paranaense, fora de casa. Um jogo extremamente complicado, independente da qualidade do time do Atlético Paranaense. Mas esse América é mais confiável para permanecer na Série A do que em outros anos? Confiável é. O América está com a base montada, manteve o treinador, o América vem com um time certinho, né? Mostrou durante uma boa parte aí do Campeonato Mineiro, em vários jogos, o América mostrou consistência, mostrou um time maduro, né, em alguns momentos, fez uma ótima Série B no ano passado, né, na temporada passada, essa temporada confusa, né, que terminou esse ano, mas aquela história, né, vamos esperar para ver. O América não pode deixar entrar naquela espiral, perde um jogo, perde outro. Todo mundo vai perder jogo, o América também vai perder. O América precisa entender isso. Então não adianta entrar na espiral de perder um jogo, aí desandou tudo, perdeu 2, 3, não. O América tem que ter calma, o Lisca é um cara experiente nesse ponto, ele sabe como administrar bem esse elenco. O time do América, não só, o elenco do América, na verdade, não só o time. Está um elenco homogêneo, eu acho que o Lisca tem boas opções para mexer no time. Então eu estou com uma expectativa legal no América. Eu acho que o América dá para permanecer na Série A esse ano, dá para fazer uma boa participação na Série A. Não pensa lá em cima, pensa primeiro em meio de tabela e olhe lá. E só antes de voltar a falar da nossa matéria, o Júlio de Moura, o Márcio Júlio de Moura e o Marcinho de Matheus Leme estão concordando totalmente com você no que você disse sobre o Cruzeiro, viu, Seabra? A maior parte está concordando com o que você disse sim, viu? Agora vamos ver a matéria então, gente. Vamos ver a matéria então do que esperar da Série A e também da Série B, além das projeções matemáticas, viu? Quais serão os números mágicos para acesso, título e também para fugir do rebaixamento? Solta aí pra gente. Um campeonato por muitas vezes imprevisível. Ano passado, o Flamengo foi campeão por 1 ponto na última rodada. E neste ano a expectativa é de mais competitividade. Até porque temos grandes equipes com muitas atrações. Gabigol, Bruno Henrique e Gerson no Flamengo. O Palmeiras de Abel Ferreira. E claro, o Atlético de Hulk, Nacho, Arana e comandado por Cuca. Tanto o Atlético como outros times, o próprio São Paulo, que vive um momento bom também, para chegar no patamar de Flamengo e Palmeiras, vão ter que trilhar um caminho ainda. Para o Galo ser campeão, fica o exemplo de 2020. Os pontos perdidos em jogos cruciais contra equipes da parte inferior da tabela farão falta mais uma vez. Este ano, o número mágico para o título é 76 pontos. Todos os campeonatos Série A com 20 times, o vice-campeão teve no máximo 73 pontos. Um time foi o Grêmio e o Atlético teve 72 em 2012 e não foi o campeão. Então, desses todos os campeonatos, qualquer time que chegar aos 76 pontos, que são 2 pontos por jogo, são os candidatos ao título. Essa pontuação 76, 77,
ele certamente, assim, ele não garante o título, obviamente, porque é óbvio, né, que não garante o título, mas tem grande chance de ser campeão. E neste ano o calendário pode jogar a favor ou contra o Atlético. Assim como o Galo, as equipes favoritas ao título brasileiro também estão envolvidas em outras competições. Mas o calendário, completo neste ano com Copa América e eliminatórias da Copa, promete atrapalhar os planos de todos os protagonistas do Brasileirão. Vários jogadores do Flamengo, como a gente está vendo agora, foram 4 na convocação do Tite, nessa última convocação. O Atlético vai perder jogadores, não para a seleção brasileira. O Arana foi para a seleção olímpica, mas para a principal talvez não. Mas para seleções da América do Sul. O Palmeiras vai perder atletas, o Grêmio, o Internacional. E quando a gente fala de atletas que vão desfalcar por conta de seleção, a gente está falando de jogadores importantes, geralmente considerados titulares, que fazem diferença, jogadores decisivos e que em determinados momentos, em jogos importantes, irão desfalcar suas equipes. E quanto ao América, em todas as participações na Série A na era dos pontos corridos, o Coelho acabou sendo rebaixado de volta à Série B. Mas em 2021, a força do elenco de Lisca pode fazer a diferença. E também a melhora de performance ao longo dos anos. Talvez seja o América melhor preparado e em melhor condição de permanecer na Série A. Quando eu falo que é o melhor América, eu não quero dizer que é um América que vai entrar no Campeonato Brasileiro da Série A e disputar o título com Flamengo, Palmeiras, Atlético, São Paulo, não. E nem um América que vai disputar vaga na Libertadores. Eu estou dizendo de um América dentro da realidade a qual ele se acostumou de entrar numa Série A e buscar a permanência. E eu acredito que seja o América mais forte da história para conseguir essa permanência numa Série A. 45 é uma pontuação que somente em 2009 o Curitiba caiu com 46, com aquela fatídica partida com o Fluminense. Fora isso, 45 já garante, mas ultimamente 42 pontos já começa a dar uma margem de segurança para ser salvado desse descenso para a Série B. Já a Série B pode ter cara de Série A. Vasco, Botafogo, Cruzeiro, além dos coadjuvantes Curitiba e Goiás. Por isso, a pontuação para o acesso pode ser menor do que em anos anteriores, como já aconteceu em 2020, quando o Cuiabá subiu com 61 pontos. Uma pontuação que o time tem que almejar seria 65 pontos para ele ter uma boa segurança. Mas é muito provável que um time com 62 também tenha grande chance. Mas fica o alerta, o início de ano foi complicado para o Cruzeiro e os dois cariocas. Mesmo sem a punição de 6 pontos imposta pela FIFA, é bom que os celestes abram o olho e façam uma Série B bem melhor que 2020. Não é só a camisa, não é só a torcida. Isso não faz ninguém voltar para a elite do futebol brasileiro e o Cruzeiro está bem consciente disso, até porque, infelizmente para a sua torcida, no ano passado não voltou. Tiago, a imprensa nacional está tratando o Atlético como um dos favoritos, você que está em São Paulo. O Atlético é um dos favoritos na visão da imprensa nacional? Sem dúvidas, Pedro. Ele está ali, talvez, entre os 3, 4 principais times citados. Sempre que a gente precisa citar algum candidato ao título, o Galo surge como uma alternativa. Além do Galo, obviamente, a gente pode citar ali Flamengo, Palmeiras e, depois de há muito tempo, São Paulo, que tem um trabalho que aparentemente é bem promissor sob o comando do Hernan Crespo. Agora, o Paulo, agora a questão do Cruzeiro, essa Série B com Cruzeiro, Botafogo e Vasco, vou até aprofundar um pouco mais dentro do que o Seabra já falou, e a gente está falando em off isso. O Botafogo e Vasco, eu vi um dos jogos, eu não acho que nenhum dos dois está bem. Eu vi jogos de Ponte Preta, de Guarani, eu acho que a Série B está bem nivelada por baixo. Que você ano acha? passado ela foi horrível, né? Sim. Você tinha lá Chapecoense, o América e o resto. A Chapecoense e o América eram bons times, né, na comparação com o resto. Porque, tanto que eles tiveram uma diferença abissal, grande, né? Muito grande para o quinto colocado e tal. Eu acho que esse ano o nível não deve subir muito, né? É a expressão do momento. O sarrafo não deve... O sarrafo vai bem mais embaixo, né? Eu acho que vai ser bem menor, assim. Então, assim, isso de certo ponto é bom para o Cruzeiro, né? Porque a gente falava aqui do Cruzeiro... Eu, particularmente, acho que o Cruzeiro tem aí 11, 12, 13 jogadores no máximo, mas que falta elenco para disputar a competição, né? O Seabra, o Thiago, já acho que também, mesmo com os 11, está bem abaixo e tal. Mas eu acho que para o Cruzeiro pode ser bom por causa disso, assim. Os outros também, não tem nenhum time, assim como o América
e como a Chapecoense. Eu não vejo hoje nenhum time na Série B com uma diferença assim, abissal, como você colocou aí. Então, nivelando ruim por ruim, né? Ou mais ou menos por mais ou menos, você tem que pontuar. O início é muito importante, né? Sim. As primeiras 10, 12 rodadas, o Felipe até comentou sobre isso, serão 12 rodadas em 40 dias. Nessas 12 rodadas em 40 dias... Com Copa do Brasil no meio, né, pro Cruzeiro. 12 rodadas em 40 dias, é importantíssimo o Cruzeiro brigar G4, 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 G4. Se não estiver lá dentro, ficar bicando ali o tempo inteiro, porque se distanciar, no passado a gente já viu, né? Não, e agora aquela piadinha infame, né? Na primeira rodada já tem que pegar confiança, né? Horrível a piada. Nossa! Né? Horrível a piada, né, gente? Eu não aguentei. Foi maior que eu. Ô, Paulinho, só uma coisa sobre o que o Paulinho falou, sobre o América e a Chapecoense ano passado. Tanto a América quanto a Chapecoense também mostraram isso durante a competição, né? Eles não entraram na competição assim, olha... o América vai subir, a Chapecoense também, esses aí vão sobrar e tal. Não, antes da competição não eram também não. Então, eles mostraram isso durante a competição. E é o que vocês estão falando. Botafogo e Vasco também, cá para nós, não são times hoje para colocar medo em ninguém. Em ninguém. Série B em ninguém, porque são times horrorosos também, todos dois. Mas aí é que tá. Para o Cruzeiro é bom? Mas o time do Cruzeiro também, para o Botafogo e para o Vasco, eles olham mais ou menos da mesma forma, porque o time do Cruzeiro também está mais ou menos no mesmo nível, né? Se o Cruzeiro tivesse com um time bem melhor, mais encorpado e tal, aí a gente poderia falar, olha, o Cruzeiro, até para Botafogo e Vasco, o Cruzeiro estaria melhor, mas não sei não. Dos times, assim, minha opinião, dos times que eu vi jogar, eu achei o Náutico o melhorzinho, não só por ter vencido hoje, mas a campanha dele no Pernambucano foi muito interessante. Mas então, próxima semana já teremos o Campeonato Brasileiro. Coloca pra gente aí na tela os jogos de estreia. O Atlético pega o Fortaleza, que foi campeão cearense, 11 horas da manhã no domingo. Já vai ter jogado pela Libertadores no meio da semana. Vamos ver como é que o Atlético vai se comportar. Já o América enfrenta o Atlético Paranaense, domingo, 4 horas da tarde, na Arena da Baixada. Aquele jogo tenebroso que a gente não vai ver em lugar nenhum, para variar. A gente não aguenta mais isso. Mas o América vai ter um jogo muito difícil. Jogar contra o Atlético Paranaense lá é sempre complicado. E o Cruzeiro, sábado, 4h30 da tarde, faz sua estreia contra o Confiança no Batistão. Jogo também muito complicado. O Cruzeiro, ano passado, só lembrando, não venceu o Confiança nem lá em Aracaju, nem aqui em Belo Horizonte. Aqui em Belo Horizonte, inclusive, perdeu. Mas eu vou fazer essa pergunta dos palpites para vocês. Paulo Azeredo, Atlético e Laguaira. Você acha que o Atlético vai vencer o Laguaira e vai ser o primeiro geral? Acho que vai golear. Vai golear? Vai. Acho que vai golear. Seabra, Atlético e Fortaleza no final de semana. Você acredita que o Atlético vai estrear com o pé direito no Campeonato Brasileiro? Se o Cuca colocar o time principal do Atlético, acho que sim. Se não tiver nada, né, de poupar e tal, acho que sim. Acho que o Atlético não é que vai vencer facilmente, não, mas para mim vence. Agora, Thiago, essa estreia do América na Série A é complicada. O Atlético Paranaense é um jogo muito chato. O Atlético Paranaense é um time muito bom. Jogar lá em Curitiba é sempre complicado. Você acredita que dá para fazer um bom jogo? Dá para o América começar bem a Série B? Ou já é um choque de realidade na Série A? Dá para o América começar bem a Série B. O América tem um time forte. A gente viu isso principalmente nas finais do Mineiro. Acho que o América pode beliscar lá pelo menos um empate diante do Atlético Paranaense. Agora, Paulo, eu vou ler mais umas mensagens aqui. Claro, o palpite do Cruzeiro. Eu acredito que o Cruzeiro vai ter dificuldades, mas pode começar vencendo Confiança, que nem chegou na final do Campeonato Sergipano. Do Alagoano. Sergipano? Sergipano. Já é confundir, hein? Aula de geografia, os meus professores iam ficar bravos comigo. Ô Paulo, teve gente aqui perguntando ainda da polêmica do Clássico, se você acredita, eu vou até pegar esta mensagem aqui, se você acredita que o Atlético nos 20 primeiros minutos estava cansado, estava com o pé no freio e depois, posteriormente, que começou a sair para o jogo. Aquele que você falou que o Atlético teve as melhores chances no primeiro tempo. Você concorda com ele? O Atlético jogou com regulamento debaixo do braço no primeiro e no segundo jogo. A verdade foi essa, sim. Primeiro jogo, os dois com medo. Foi um jogo horrível, né? Foi péssimo, péssimo. O primeiro jogo foi horrível. E esse segundo jogo ele foi emocionante, mas tecnicamente eu concordo com o Thiago, foi abaixo. Principalmente porque nem o Atlético, nem o América é só com 35, 37 do segundo tempo que foi se lançando para frente, né? Mas também não foi nada demais. Igual eu falei, o Everson não fez nenhuma defesa assim que você fala, nossa, que defesaça do Everson. Então, faltou foi realmente assim, acho que é mais coragem. O Cuca falou da sequência de jogos, aquela coisa toda, que a gente sabe que pesa, tem as viagens e tal, mas o Atlético tem um poderio muito maior do que o do América. Poderia ter sido mais ofensivo. Acho que o Atlético melhorou muito
o sistema defensivo. Mas nos últimos jogos, o ofensivo ficou devendo. Agora, Seabra, sobre novamente o Cruzeiro, você falou do Botafogo e do Vasco. Você acha mesmo que o Cruzeiro está acima desses dois times ou você acha que eles estão os três no mesmo patamar hoje? Não, eu vejo os três hoje no mesmo patamar. Eu não vejo o Cruzeiro acima, nem o Cruzeiro acima do Botafogo e do Vasco, que são times muito ruins. Não vejo nada, nem no Botafogo, nem no Vasco. São times que não colocam medo em ninguém. E no Cruzeiro também não, né? Infelizmente, o Cruzeiro do momento hoje a gente está esperando. Eu falo por mim, repito tudo que eu falei antes, eu ainda estou esperando o Cruzeiro mostrar alguma coisa. Eu não vejo o Cruzeiro entrando como favorito aí nessa série. Claro que a camisa pesa, né? O Cruzeiro é um dos maiores clubes do mundo, não só do Brasil. A marca, né? O nome Cruzeiro é muito forte, mas a gente já sabe, né, gente? Nome, camisa, torcida, tradição, título, isso não entra em campo, não. Na hora que a bola rola, é outra história. Então, Cruzeiro que esqueça a sua história nesse momento. Tem que entrar dentro de campo e ganhar em campo. 2020 está aí para isso, né, Sérgio? 2020 foi exatamente isso. Agora, Thiago, uma pergunta antes da gente trazer uma homenagem ao torcedor atleticano pelo título conquistado. O Arthur Rodrigues perguntou aqui no nosso Twitter. Depois dessa final do Mineiro, o América vai precisar contratar certo. Qual é o setor mais frágil da equipe alviverde? Cara, se eu tivesse que contratar hoje para reforçar o time do América, talvez o ataque. Eu entendo que chegou o Ribamar, o Rodolfo foi o artilheiro do Campeonato Ribamar Mineiro. Ontem protagonizou uma jogada na ponta esquerda. Nossa Senhora. Que eu vou te falar, viu, meu amigo? Se fosse com o nosso amigo Milton Leite, né? Daí aquela frase que ele fez com o Bruno Otávio. Mas, enfim, o América acho que precisa reforçar e resolver a situação do ataque. Por mais que o Rodolfo tenha rendido, por mais que o Ribamar seja uma aposta do Lisca, me incomoda um pouco ainda o América ter a ausência de algumas opções, talvez um pouco mais tarimbadas ali, jogadores que têm um pouco mais de experiência, atletas que possam resolver realmente quando o América estiver numa necessidade, como aconteceu na tarde de ontem no Mineirão. Tá certo. Seabra, muito obrigado pela participação no meio de campo. Thiago, muito obrigado pela participação no programa. Paulo, muito obrigado mais uma vez, você já é de casa. Nós vamos encerrar o meio de campo agora, mas antes uma homenagem a você, atleticano, pelo 46º título mineiro, os gols do Alvinegro e também um pouco da festa. Domingo que vem tem mais meio de campo e também mais notícias de esportes nos telejornais da Rede Minas, às 12h30 e também às 7h30 da noite. Bom fim de semana, boa semana, boa segunda e fiquem com Deus. Tchau. Nós somos do Clube Atlético Mineiro, jogamos com muita raça e amor, vibramos com alegria nas vitórias. Clube Atlético Mineiro, galo forte e vingador. Vencer, 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 esse é o nosso ideal. Honramos o nome de Minas no cenário esportivo mundial. Lutar, lutar, lutar pelos gramados do mundo pra vencer. Clube Atlético Mineiro, uma vez até morrer. Nós somos campeões do gelo, o nosso time é imortal. Nós somos campeões dos campeões, somos orgulho do esporte nacional. Lutar, 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 com toda a nossa raça pra vencer. Clube Atlético Mineiro, uma vez até morrer. Se liga na educação. Toda manhã, de segunda a sexta, você tem a oportunidade de assistir às teleaulas da Rede Estadual de Ensino. Fique ligado, de 7h30 até 12h30, aqui na Rede Minas. Minas conquistou no IDEB 2019 o maior índice da sua história no ensino médio. Minas Gerais, governo diferente, Estado eficiente.